Dizem que para ficar milionário você precisa ser trapaceiro, antiético e trilhar um caminho sujo, né? Então aqui nesse vídeo eu vou fazer ele sem cortes, sem edições e sem esconder pedacinhos. E eu vou te contar exatamente qual foi esse tal caminho sujo que eu tive que trilhar para poder ficar milionário através do mercado digital. Se você ainda não me conhece, eu me chamo José Lucas, tenho 26 anos e fiquei multimilionário através do mercado digital. Eu estou há 6 anos nisso, já faturei tantos milhões que talvez já foram mais milhões faturados do que de dias que você tem na frente da tela do computador tentando fazer os seus milhões. Mas aqui não é sobre os meus feitos, esse vídeo vai ser sobre como eu realizei cada um deles de forma detalhada. Você vai entender desde o primeiro modelo de negócios que eu tive no mercado digital até os negócios que eu tenho hoje. E você vai entender exatamente o que eu fiz para chegar aqui. Porque se você olhar e eu te mostrar o meu escritório e eu te mostrar a minha vida em um dia comigo, é um caminho muito difícil para você que está começando a pensar como eu vou chegar até lá. Então nesse vídeo você vai entender exatamente qual parte do caminho você está e qual o próximo passo para você chegar onde eu cheguei. Então, se você ainda não é inscrito no canal, essa é a sua oportunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos e não esquece de deixar aqui nos comentários quais são as suas maiores dificuldades no mercado digital. Porque eu quero fazer vídeos cada vez mais direcionados para vocês, entender as suas dificuldades e poder te ajudar a resolver todos esses problemas de forma muito gratuita aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ao longo de toda a minha vida, eu escutei várias pessoas falando que quem fica milionário são pessoas que passam os outros para trás, são pessoas ruins, são pessoas desonestas. Só que eu ouvi isso de pessoas que não tinham resultados. E a grande realidade é que era como se eu estivesse querendo aprender a emagrecer com uma pessoa gorda. Não tem propriedade para falar, não tem resultado, não tem base de execução. Como é que eu vou dar ouvidos e como é que eu vou acreditar numa pessoa que não tem resultado, que está querendo me ensinar a ficar milionário sem ter ficado milionário? Qual propriedade tem para falar que tem que passar os outros para trás? Se fosse fácil assim, todo mundo era milionário. Quantas pessoas não passam os outros para trás e são pobres, morrem pobres? Essa é a grande realidade. Você não precisa ser desonesto. Você precisa entender o caminho e saber quais são os seus limites. Tudo tem limite, certo? Você precisa saber até onde você vai em tudo. Então, persuasão é importante? É. Mas até onde vai o limite da persuasão? Até onde você vai utilizar isso? Fazer aliança é importante, famoso network? É. Mas quais são as pessoas que você vai fazer network? Com quem você vai se conectar? Porque deve existir um filtro, não é só ganhar dinheiro. Tem pessoas que ganham muita grana, só que de uma forma totalmente ilícita, ilegal. E aí, faz sentido você fazer uma aliança dessa, uma parceria? Você vai confiar naquela pessoa? Então, existe uma série de aprendizados que eu fui tendo ao longo da minha trajetória, sem nunca ter ouvido de uma pessoa me falando dessa forma que eu estou te falando aqui agora, mas eu fui aprendendo errando mesmo. Sendo passado para trás, tomando prejuízo, enfim, foi por tentativa e erro. Hoje eu sei muito mais o que eu não posso fazer do que o que eu devo fazer. Então, é com base no que eu já vi dando errado que eu sei, por aqui eu não vou, porque eu sei que por aqui vai me dar tal resultado errado. Só que eu só consegui chegar nessa conclusão errando, você vai conseguir chegar nessa Só que eu cheguei a essa conclusão errando, você vai chegar nessa conclusão me ouvindo. Primeira coisa que eu fiz na internet. Mas falando direto ao ponto sobre o meu caminho para ter ficado milionário, eu vou te explicar como o José começou, de onde ele veio e como ele chegou até aqui. Primeiro que até o ano de 2019, ou seja, de 2015 até 2019, eu era eletricista. Eletricista comum, subia em poste, trocava lâmpada, colocava tomada, é isso. Fiz um curso técnico na época do meu ensino médio, em eletrotécnica, e virei eletricista. Desde os 15 anos de idade eu já trabalhava como eletricista. Então, fazia algum serviço na casa de algum parente, de algum conhecido, e fui descobrindo o que era ganhar dinheiro. Eu lembro que eu quis ganhar dinheiro a primeira vez quando eu queria um iPhone. Meu sonho era ter um iPhone e minha mãe não tinha condições de me dar um iPhone. Eu já era adolescente e eu tinha consciência, eu não vou pedir um iPhone pra minha mãe que não pode me dar. E aí o meu vizinho foi jogar um videogame dele estragado, fora, no lixo. E eu lembro que eu vi ele jogando e eu lembrei que eu tinha um videogame, porém o meu estava estragado a lente. Peguei aquele videogame no lixo e troquei a lente do meu, pesquisei no YouTube como fazia, troquei a lente do meu e eu lembro que eu troquei o meu celular da época mais o meu videogame em um iPhone. Aí acabou. Eu descobri que eu conseguia produzir coisas, não era produzir riqueza, mas era produzir algum valor material. Então, opa, peraí. Eu tenho um celular velho, eu tenho um videogame que estava estragado, mas eu arrumei e eu troquei em algo que eu queria. Então, a partir dali, eu comecei a entender o que era uma negociação. Abri a OLX e fui negociar. A partir dali, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para fazer algo mais parecido com isso. O que eu tive de ideia foi, basicamente, eu sei fazer serviço elétrico. Estou fazendo curso técnico, preciso aproveitar isso aqui para alguma coisa. Comecei a oferecer meu serviço, mandei fazer cartãozinho de visita e comecei a entregar em caixinha de correio, oferecer para parente, para amigo, para conhecido. E comecei a fazer isso. Só que muito rápido esse primeiro projeto deu errado.
Era JK Instalações Elétricas, minha primeira empresa aos 15 anos de idade. Em poucos meses ela deu errado. Quando ela deu errado, eu voltei a ficar só no que aqui em Goiás chama de gambira, né? Então eu fazia algum negócio aqui, outro negócio ali, mas nada muito consistente. E na época do serviço elétrico eu tive um primeiro aprendizado. O que é um projeto que você cria dar errado? Eu passei pela minha primeira frustração de algo que eu queria muito que desse certo, ter dado errado. De ter gastado fazendo cartão de visita, gastado tempo, gastado energia, ter levado não. Eu fui aprendendo isso. E depois, na época da gambira, eu fui aprendendo mais sobre negociação. Muito pouco. E ali eu fui passado para trás, saí no prejuízo, até que eu basicamente vi que aquilo ali não era muito para mim. No final do ano de 2016 eu me formei. Quando foi em 2017, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego. Trabalhei para um professor meu e, na boa, foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre reuniões, fechamento de negócio, negociação, sobre fazer de tudo, sobre fazer o que precisa ser feito. Esse cara, eu costumo chamar ele de mestre Vandecas, é o Vanderlei. Ele foi o meu primeiro chefe, foi meu professor, e eu lembro que um dia eu fui olhar uma obra com ele, eu era eletricista da empresa dele, e aí eu falei, pô, isso aqui é muito difícil, é impossível fazer isso aqui. Ele virou pra mim e falou a frase mais dura, porém uma das frases mais valiosas que eu aprendi na minha vida. Ele falou o seguinte, Zé, vem cá, deixa eu explicar uma coisa. No dia que eu fui na reunião com a cliente e ela me pediu pra fazer o serviço, eu dei o preço, eu tava dizendo que eu ia fazer. Eu não queria saber se era fácil ou se era difícil. A gente tá sendo pago aqui, não é pra olhar e dizer que é difícil, é pra entregar pronto. É pra isso que a gente tá sendo pago. Funciona assim, ela paga e a gente faz. Eu lembro que na época eu ainda era novo, né, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu falei, cara, nunca tinha falado assim comigo não, isso aqui foi pesado, né? Só que tempos depois, o mestre Vandecas, ele foi mudar de cidade e ele falou pra mim, Zé, os clientes que eu tenho em Goiânia, eu vou te indicar e eu quero uma comissão pela indicação, ok? Falei, ok. O que eu fiz? Abri um CNPJ e criei a minha primeira empresa de fato. Aos 18 anos de idade, nascia a Intec, Engenharia e Serviços Elétricos. Uma empresa de manutenção, de instalação elétrica, enfim. E quando a Intec começou, eu descobri o que o mestre Vandecas tinha me falado um tempo atrás. Que quando alguém fechava um serviço comigo, o cara não queria saber se era fácil ou se era difícil, ele me pagava e eu fazia, era assim que funcionava. E ali eu fui entendendo como é que o mercado funcionava. Só que pouco tempo depois eu descobri que eu não sabia o suficiente sobre negociação. E como eu descobri? A Intec, ela quebrou por falta de caixa. Eu não conseguia vender o suficiente para poder me manter, pagar minhas contas, então eu precisei fazer o quê? Entregar currículo. E aí eu fui trabalhar numa empresa, desde a entrevista naquela empresa, eu falei, eu tô entrando aqui e eu quero sair o mais rápido possível. Eu já entrei querendo sair, porque eu nunca quis trabalhar para ninguém. Eu só entrei em projetos querendo aprender. E naquela empresa eu quis entrar na área comercial e deu tudo certo. Eu entrei na área comercial, eu descobri como é que era um fluxo comercial. Eu não tinha muita autonomia, não tinha acesso a muita coisa, mas eu descobri como que era. Que existia um consultor comercial que procurava obra, que fazia ligação, que visitava cliente, que negociava, e quando ele negociava, eu fazia orçamento, devolvia o orçamento para ele ia lá, apresentava a proposta para o cliente, quando fechava, aí que ia fazer o serviço. Alguns meses depois que eu tinha entrado, eu precisei fazer uma cirurgia, fiquei 2 meses em casa e foi aí que tudo começou no digital. Eu lembro que quando eu estava em casa, eu sou muito agoniado, não consigo ficar parado, eu comprei um curso, vi um anúncio e comprei um curso de um cara vendendo um curso para se tornar afiliado, né? O curso de vender curso. Comprei aquele curso, assisti as aulas e comecei a executar. Eu lembro que foi no dia 22 de julho de 2019, a minha primeira venda no mercado digital, no dia do meu aniversário. Aquela primeira venda me mostrou que dava certo, que funcionava. No meu primeiro mês eu fiz algo em torno de R$700, no segundo mês algo em torno de R$600. Só que quando foi no terceiro mês que eu voltei para a empresa, eu não podia usar o celular. Então, eu colocava o celular na cueca, literalmente. Eu colocava o celular na cueca e quando eu ia no banheiro, eu atendia os leads. Ficava vendendo ali. Só que aquilo ali foi me prejudicando no trabalho, porque eu já não conseguia me dedicar nos dois. E em um dado momento, eu lembro que eu ainda fazia serviço elétrico, bico no final de semana. Por algum motivo, dentro da empresa, eles descobriram que eu tinha esse CNPJ e que eu fazia bico no final de semana. Aí a empresa era gigantesca, uma empresa muito grande, pegava obras multimilionárias. E aí eu lembro que eles me mandaram embora por justa causa, porque disseram que eu estava concorrendo com a empresa e que era conflito de interesse. Na época minha mãe ficou... Cara, chorou, falou, pô, seu primeiro emprego, justa causa e tal. Eu falei, mãe, entenda uma coisa, eu nunca mais trabalho pra ninguém na minha vida. Eu abro uma barraca de espetinho, só que eu vou fazer essa barraca de espetinho ser a barraca de espetinho do Zé, que todo mundo vai conhecer. Eu falei com essas palavras pra minha mãe. E na boa, de verdade, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi eu ter sido mandado embora por justa causa. De verdade, Leandrão, beijo no seu coração, tá? Você é um chefe péssimo, esculacha todos os seus funcionários, mas na boa, você fez a melhor coisa da minha vida, que foi ter mandado embora por justa causa. Porque talvez eu tivesse sido promovido dentro daquela empresa e tivesse gostado, me contentado com aquilo ali, por mais que eu seja muito inquieto, mas não sei, talvez, né?
Era a cabeça do Zé de 2019, não a de hoje. Quando eu fui mandado embora, eu precisava pagar conta, né? Ali já era vida adulta. E eu não voltei pro mercado digital. Eu ainda estava parado no mercado digital. Até tentei, mas eu reativei a Intech de verdade. Só que dessa vez, o que eu fazia? Eu batia na porta dos caras. Ia atrás de cliente, tentava vender, tinha uma ordem de serviço. Eu já sabia o que era over delivery. Então, quando eu chegava num lugar para negociar, eu levava uma lâmpada de LED com um encaixezinho só de pôr na tomada, ou eu ficava esperando a hora certa. Às vezes, eu lembro de um episódio que chegou uma senhorinha numa loja de celular e ela queria comprar um negócio, só que ela não estava vendo direito. Falei, cara, é a oportunidade. Eu entrei dentro da loja de celular, falei pro cara, ó, um negócio, essa sua iluminação aqui já tá muito antiga. Pensa, quantas pessoas idosas era perto do hospital? Falei, pensa, quantas pessoas idosas não passam aqui e nem vê o que você tem, porque eles não enxergam direito. Então, olha nisso aqui. Mostrei a lâmpada. Quando eu mostrei a lâmpada, eu falei pro cara, ó, seguinte, a gente pode colocar algumas lâmpadas aqui e eu te entrego de bônus o projeto para você ver como é que vai ficar. E você aprova e a gente só faz depois que você aprovar. Ou seja, esse era meu over delivery. O cara não ia precisar pagar um arquiteto ou um engenheiro eletricista. Por quê? Porque eu era técnico em eletrotécnica e eu conseguia fazer o projeto para ele ver como ia ficar. E ele ia ter muito menos custo. E ele conseguia ver valor. Por quê? Ele não está trocando a iluminação para a loja ficar bonita. Não. Eu mostrava que era eficiência além da beleza. Então ali eu já comecei a entender o que era fazer uma oferta, a oferecer para os outros, a negociar, a fechar, a vender. E eu fazia muito isso. Pegava minha bicicleta, colocava minhas ferramentas na mochila e ia. Na minha cidade mesmo, de porta em porta, colocando cartãozinho na caixinha de correio dos outros. Obviamente, não era nada muito eficiente, não era nada muito bem elaborado, mas já entendia como é que o jogo funcionava. Eu lembro que o meu sonho era fazer uma obra muito grande. Aí eu consegui. Em novembro de 2019, eu fechei a minha primeira grande obra. É a maior barbearia de Goiânia, que na época era de um jogador de futebol que estava no Goiás, depois foi pro Flamengo, depois foi para os Emirados Árabes, enfim. Ali naquela obra, eu lembro que eu descobri que era, em um único mês, fazer 10 mil reais. Porque até então, o que eu fazia? 2.000, 2.500, mas eu descobri o que era pegar um pacote de 10 mil reais na minha mão. E quando eu peguei aquele pacote de 10 mil reais na minha mão, eu descobri algumas outras coisas. Eu descobri o que era ter 10 mil reais na mão e ele não ser meu, o que era ter 10 mil reais na mão, porém ter conquistado eles da forma mais suada de toda a minha vida, ter perdido noite de sono, ter passado preocupação, ter que contratar pessoa, comprar almoço. Inclusive, eu lembro que um dia eu não tinha recebido do dono da obra de alguns pagamentos que ele fazia. E, cara, na boa, eu literalmente não tinha dinheiro para pagar o almoço. O almoço das pessoas que trabalhavam comigo. Não tinha. E eu lembro que quando eu fui no Burger King, eu peguei metade do cartão de um amigo meu e metade do meu cartão. Quando eu passei o meu, na verdade ele passou dele. Quando eu fui passar o meu, não tinha o saldo suficiente. Aí ele falou que em uma semana se tornava. Eu falei, meu Deus. Pô, e agora? A galera precisa comer hoje, porra. Tem que se tornar hoje. O cara falou que não dava. Aí, tive que executar a habilidade que eu estava adquirindo de ser desenrolado. Eu tô te contando toda essa história porque tudo isso me preparou para o outro momento que vinha, que foi quando eu voltei para o mercado digital de fato. Eu, em dezembro, depois que eu entreguei essa obra, eu falei, cara, isso aqui de fato não é o que eu quero para minha vida. Eu não quero ter uma empresa de serviço elétrico pro resto da minha vida. Isso aqui eu não quero. Já sabia que não era por ali. E eu fiz uma promessa. A partir de hoje, eu nunca mais piso numa obra na minha vida. Fiz essa promessa em janeiro de 2020. Quando foi em fevereiro de 2020, eu peguei e falei, vou voltar pro mercado digital. Deixa eu tentar e deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Eu lembro que eu fiz um remarketing no WhatsApp com algumas pessoas que eu tinha em lista de contato e eu fiz uma venda. É um cara chamado Francisco, ele mora na Bahia, tem uma lojinha de celular e foi uma venda de R$54. Quando eu fiz aquela venda, eu falei, cara, é isso aqui. Porque quando eu mandei a mensagem pra ele, ele falou, pô, eu já ia te mandar mensagem, você ainda tem aquele curso lá? Queria comprar. Eu falei, pô, tem. Eu ainda tinha mandado um cupom de desconto. E aí ele comprou e quando ele comprou, eu falei, putz, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou dedicar energia nisso. E logo depois começou a pandemia. Aí quando começou a pandemia, o pau começou a quebrar. Por quê? Porque já não tinha mais nem obra, não tinha nem como, se eu quisesse, voltar para a obra. Não tinha plano B, não existia, não sabia fazer mais nada além de ser eletricista, mandar currículo ou tentar vender na internet. E o máximo que eu tinha feito tinha sido R$700 no mês. Então, olha que BO, né? Me tranquei no meu quarto e eu decidi, eu não saio de dentro dessa casa, eu não saio daqui, eu não comemoro nada, eu não me divirto, eu não vou em festa, eu não bebo, enquanto eu não mudar a minha vida. Eu passei o ano de 2020 inteiro sem sair de dentro de casa. Para nada, eu só saía do quarto. Sair para mim era sair do quarto. Fora isso, nada. Zero distração, zero diversão, só trabalho. No ano de 2020, eu fui afiliado de produtos, de infoproduto mesmo, e vários infoprodutos. Lembro que tinha um que era redação nota 1000, dieta de 17 dias, dieta de 21 dias,
receita de papinha para bebê, enfim, um monte de produto. Na época eu não tinha a visão de criar o meu próprio produto ou de vender o meu próprio produto, não existia IA, ou pelo menos eu não tinha acesso a IA, então eu não sabia o que era ser um produtor. Eu achava que era muito mais difícil do que o que realmente é. Então fui afiliado, só que eu fiquei excelente nisso. Desde o meu primeiro mês, em fevereiro de 2020, eu já tinha feito algo em torno de 3 a 5 mil reais. Tudo isso começou com uma parceria com a página no Instagram, que tinha muito seguidor, uma página de carro, chamada Carros de Baiano. Eu lembro que eu paguei R$75 na parceria e me voltou R$400. Quando voltou esses 400, eu falei, opa, descobri como é que eu boto meu dinheiro aqui e volta mais dinheiro. Deixa eu fechar com outras pessoas. Aí eu fui e fechei com uma influenciadora, Yasmin Casadias. Fechei com ela, paguei na época 600 e voltou 1.200. Da hora. Depois eu fechei com outra influenciadora que o Ryan Santos falava muito dela, a Sara Caos. Paguei algo em torno de 700, voltou algo em torno de 1.200. E aí eu fui seguindo esse mesmo processo, repetindo o que estava dando certo. Repetição. Durante todo esse processo, eu lembro que no ano de 2020 eu faturei 100 mil reais. 100 mil reais para um cara que ganhava uma média de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 e que em um único mês da vida tinha feito 10 mil reais, mas passar a fazer quase 10 mil reais todos os meses com constância, só repetindo o que dava certo. Irmão, para mim aquilo foi surreal. Só que o meu maior diferencial para conseguir chegar nos 100 mil reais, que na época para mim era absurdo, para você talvez seja pouco, ou talvez seja muito, não sei. Para mim era absurdo naquela época. Meu maior diferencial foi Primeiro, anota aí, encontrei algo que dava certo minimamente. Ou seja, fiz aquela venda para o Francisco fazendo remarketing. Opa, funciona, tem algo validado aqui. Segundo ponto que fez dar certo, paguei R$75 para página Carros de Baiano e me voltou 400. O que eu fiz? Testei de novo com outro influenciador, com outro perfil de Instagram, Yasmin Casadias, deu certo. Fiz de novo com Sara Caos, deu certo. Falei, tá validado, é isso. Foi repetição e melhoria, e muito teste. Ou seja, achei algo que deu certo, investi naquilo que estava dando certo, mais energia, comecei a colocar dinheiro naquilo que estava dando certo. Detalhe, tá? Os 75 do Carros de Baiano era praticamente todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha 100 reais na minha conta e investi 75 na página do Carros de Baiano. Fora esses 100 reais eu não tinha mais nada. E os 10 mil que você ganhou lá em dezembro, novembro e dezembro naquela página, naquela obra que você fez. Cara, eu não tinha mais nada. Paguei todos os custos que eu tinha, paguei quem eu devia, paguei conta. Eu não tinha mais nada. O que eu tinha era 100 reais. 100 reais, paguei os 75 do Carro de Baiano, vi que funcionava, peguei, saquei o que eu tinha para sacar, reinvesti e assim eu fui, tá? Só que outro diferencial foi, entenda uma coisa, desde que eu faturava 3 mil reais no mercado digital, 4, 5 mil reais no mercado digital, eu já tinha equipe. Aí você fala pra mim, não sei delegar, tem medo de me copiar. Irmão, das duas uma. Ou vai passar o resto da vida pobre, ou vai passar o resto da vida em montanha-russa. Vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Essa é a grande realidade. Ninguém faz tanta grana sozinho por tanto tempo, porque é impossível. Literalmente impossível. Você pode até chegar muito alto, muito rápido, mas você não vai se manter. Você não vai longe. Você só vai rápido, mas não vai longe. Você vai dar um sprint em altíssima velocidade. Eu já fiz isso. Você vai entender ainda na minha trajetória. Eu já fiz isso. Só que esse sprint é curto. Você não vai fazer isso, não vai sustentar isso por muito tempo, tá? Só que desde o começo eu já tinha equipe. Como é que eu achei a primeira pessoa da minha equipe? Fui botar o lixo pra fora. Quando eu tô do lado de fora, vejo um moleque na rua jogando bola, com a bola toda esculachada, toda rasgada. Eu falei, ô moleque, você quer uma bola nova? Ele, quero, você vai me dar? Eu falei, não, você vai trabalhar e vai comprar. Quer trabalhar? Ele falou, quero. Ele começou a trabalhar pra mim na época. O que ele fazia? Salvava contato de WhatsApp, respondia lead que tinha alguma dúvida básica, salvava contato, preenchia planilha, essas coisas. O básico do básico do básico. Só que eu vi que chegou um tempo que eu percebi que ele era irresponsável. E a partir dali eu contratei um designer, que também era editor de vídeo, estagiário, ganhava 500 reais. Trabalhava meio período? Não, trabalhava mais que meio período, mas era estagiário de nome, né? Tava aprendendo o que era contratar, o que era ter uma pessoa trabalhando comigo. Aí depois dali eu contratei um vendedor, depois desse vendedor contratei mais um vendedor, descobri o que era supervisionar pessoas e não mais atender eu mesmo. Eu não vendia mais no X1, eu supervisionava quem vendia no X1. E eu me preocupava em quê? Em fazer mais parceria de influencer. Ia cobrar o designer e deixar tudo em dias, em fazer reunião. A partir dali, eu já fui descobrindo o que era ter um time. E assim eu fiquei, repetindo esse processo. Ano de 2020, 2021. Quando foi em 2021, eu lancei meu primeiro produto, Método Internet Lucrativa, para pessoas que queriam aprender a ser afiliados na internet. Depois que eu já tinha sido top afiliado de vários produtos, eu criei o Método 1000. Quando eu criei o Método 1000, ele começou a dar muito resultado. Os meus afiliados, eles tinham muito resultado. Comecei a criar uma grande base de afiliados até que chegou o ano de 2022. Em 2022 eu recebi uma proposta de coprodução
E nessa proposta de coprodução, eu lembro que eu comecei a ganhar mais grana nessa coprodução do que com o meu produto. Como? Eu só implementei os meus processos que eu estava criando, a minha metodologia. Então eu vou fechar várias parcerias com influencers ao longo do mês. Na última semana do mês, eu vou fazer um lançamento de desconto, não para toda a base, só para as pessoas que chegaram aqui, que estão nesse WhatsApp. E era isso que eu fazia. Implementei essa mesma estratégia. Resultado, eu lembro que essa mesma metodologia de fechar parceria com o influenciador, que ela já fechava também, mas de fazer lançamento, de como gerir os afiliados, de como gerar esse movimento, essa metodologia, desde o primeiro mês, mais que triplicou o resultado da Expert, já desde o primeiro mês. Foi literalmente um resultado imediato. Eu lembro que ela faturava algo em torno de 150 mil, em todos os meses que eu fiquei no projeto, eu não tive nenhum mês em que o projeto faturou menos do que 450 mil reais. Só que chegou um problema que eu tive um insight muito importante, o que é ser substituído, por mais que você gere resultados. As pessoas não necessariamente são boas e nem devem ser boas. Não estou dizendo que é uma pessoa ruim ou algo do tipo, nada disso. Ela só priorizou o que era importante para ela. Eu lembro que um dia a gente ia fazer uma reunião, ela falou, quero encerrar a parceria. Eu falei, por quê? Porque eu quero tocar o projeto sozinha. Eu quero sentir que o projeto é só meu e eu quero fazer esse projeto dar certo. Na época eu lembro que eu fiquei muito triste, né? Tava tudo dando certo e tal. Fiquei muito triste mesmo. Só que hoje eu entendo, ela literalmente só queria aquilo. Tá, mas é assim que funciona? Não, eu deveria ter feito o quê? Um contrato e deixado tudo em um papel. Pra quê? Cara, as regras vão funcionar assim. Nós precisamos seguir as regras. Você quer encerrar? Tá, então vamos olhar qual é a regra de encerramento. Aqui diz que existe uma cláusula de rescisão e uma multa de rescisão. Pronto. Eu fui errado por não saber que eu deveria fazer um contrato. E naquele momento eu aprendi. E aí eu fui errado meses depois, poucos meses depois, porque eu cometi o mesmo erro. Quando eu fiz um lançamento de um cara que... Eu lembro que a gente fez 6 em 1 no orgânico. Ou seja, mais de 100 mil reais em um dia, 100% no orgânico, sem investimento. Depois desse lançamento, ele quis abaixar meu percentual de coprodução. Eu falei que eu não topava e ele quis fazer sozinho. Um mês depois ele tentou fazer esse lançamento sozinho. Eu lembro que ele ganhou 30 mil reais. Enquanto comigo ele tinha ganhado 60 mil reais, mais de 60 mil, quase 70 mil reais. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas, na verdade, não importa o quanto elas ganham, elas vão olhar para o quanto você ganha. E esse é o maior erro de uma parceria, quando você olha para o que o outro está ganhando. Cara, o que o outro está ganhando, beleza. Se você, por algum momento, achou que aquela pessoa era competente para estar ali, cara, sustenta a tua palavra. Mantenha aquela pessoa ali. A menos que não faça sentido de fato para você. E tá tudo bem. Também não acha errado. Ele preferia ganhar os 30 mil sozinho do que ganhar 60 mil comigo. Cara, tá tudo ótimo. Voltei a fazer o que eu sempre fiz, ter meu produto, vender os meus produtos. E até o ano de 2022, até 2023, até junho de 2023, eu fiquei vendendo esse curso. Quando foi em maio de 2023, eu conheci um cara que é um grande amigo meu, Deivinho. Esse cara, depois que eu conheci, eu lembro que 15 dias depois que eu conheci ele no final de maio, quando foi em junho ele mandou uma mensagem no WhatsApp me dando ideia de um produto. Falou que era tráfego direto. Eu não sabia fazer tráfego, não manjava de copy, de VSL, nada do tipo. Na verdade, copy eu já entendia porque eu já criava as minhas copies, mas nunca tinha feito uma VSL para tráfego direto. Eu lembro que ele me deu a ideia de um produto, ele me falou que era uma tendência ali no tráfego direto, e eu até então nunca tinha feito, e quando ele me deu a ideia, ele falou, não copia ninguém, faz o teu, você é criativo. Ele falou com essas palavras. Nem eu acreditava em mim, só que eu acreditei no que ele estava falando. Não é que eu não acreditava em mim, é que eu nunca tinha feito aquilo. Ele falou, cara, não copia ninguém, você é criativo, faz o teu. Eu lembro que eu peguei, acreditei no que ele estava falando, porque eu falei, o cara que tem tanto resultado, na época, isso em 2023, eu não tinha resultado ainda, mas o David já estava ali há um ano fazendo 200, 300, 400 mil reais por dia. E para mim aquilo ali era surreal. Eu já tinha feito, ou participado de operações que tinham feito 6 em 1 no orgânico, mas em lançamento. Então, não era todos os dias. Então aquilo ali para mim era bizarro, surreal, absurdo. Eu lembro que eu criei a minha primeira oferta. De 2020 até junho de 2023, todo o meu faturamento acumulado tinha sido pouco mais de 800 mil reais. Em todo esse período. Enquanto no mês de junho, do meu primeiro dia, após lançar a minha primeira oferta de tráfego direto, até o 15º dia, eu faturei 1 milhão de reais. Ou seja, uma nova oferta do zero aos 1 milhão de reais foram em apenas 15 dias. Enquanto 3 anos antes, 800 mil reais. Mais de 800 mil reais, mas menos que 1 milhão. Aí aqui vem uma outra sacada muito importante. Vamos pegar a linha do tempo. Validei o que funcionava no digital, as primeiras operações, depois criei meu curso. Ali eu estava fazendo o quê? Tendo margem e criando uma nova fonte de receita. Por quê? Antes eu só ganhava com os infoprodutos que eu vendia. Ganhava percentual de comissão sobre o produto. Aprendi como funcionava, lancei o meu. Agora eu não pago mais comissão para o produtor. Na realidade, agora
Não existe um produtor para dividir comissão. Minha margem aumentou. Segundo ponto, nova fonte de renda, base de afiliados. Eu vi que o produtor ganhava muita grana com rede de afiliados, eu criei minha própria rede de afiliados. Então agora eu tinha duas fontes de renda. Meu produto e minha base de afiliados. Minhas próprias vendas e minha base de afiliados. Depois eu comecei a saber o que era fazer alianças, network, conversar com pessoas. E ali eu fiz. E aí eu tinha 3 fontes de renda. Meus afiliados, minhas vendas de infoproduto e as vendas de coprodução. Só que ali eu também descobri o que era deixar de ter essas parcerias, essas alianças, o que era perder uma negociação que você tinha feito, se frustrar com aquilo ali. E aí eu perdi essa fonte de renda e voltei a seguir minha vida normal. Só que aí eu descobri o que era o poder do network. Descobri que existiam outras formas de fazer dinheiro online que eu ainda não tinha acesso a elas. Comecei a fazer grana com tráfego direto. Então assim, de verdade, você tá a uma oferta, um funil, ou às vezes a uma mensagem, um contato, uma pessoa de fazer milhões na internet. Porque literalmente, acredito que esse meu amigo, até porque eu acredito que esse meu amigo deve ter sido a terceira pessoa que eu conheci, fora as pessoas da minha equipe, que trabalhava com o mercado digital. Eu não fazia network, eu não conversava com pessoas do mercado digital. Passei 3 anos sem conhecer praticamente ninguém, fora as últimas 2 coproduções. Ou conhecia pouquíssimas pessoas, acredito que em menos de 10, isso é uma certeza absoluta, tá? Mas eu lembro que depois que eu acertei essa minha primeira oferta de verdade, em 15 dias eu fiz o meu primeiro milhão. E eu lembro que quando eu descobri o tráfego direto foi simplesmente absurdo. Em 15 dias eu fiz o primeiro milhão com essa oferta. Só que o meu segundo milhão veio em 5 dias. E a partir dali começou a tudo tomar proporções absurdas. Eu lembro que eu peguei top produtor da plataforma que eu vendia na época eu vendia na Perfect Pay. E fui top produtor, fui convidado para a experiência deles em Angra. Só que acabei não indo na experiência porque eu sofri um acidente de carro. Eu tinha acabado de comprar um Audi TT, fazia 10 dias que eu tinha comprado um Audi TT. Na época eu tinha um Audi A5, um Audi TT, e era isso, um Audi A5 e o Audi TT. Comprei o Audi TT, fui viajar para Brasília, quando eu tava voltando, um cara bateu na lateral do meu carro capotou. É uma longa história, depois eu conto mais sobre o acidente, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas fui parar na UTI. Enquanto eu tava na UTI, eu não podia literalmente nem saber o que estava acontecendo fora da UTI. Resultado disso tudo, minha empresa faturou mais de R$1 milhão enquanto eu tava dentro da UTI, sem pegar no celular. Você quer saber o porquê? O como? Nossa, que absurdo, o cara não fez nada e faturou R$1 milhão. Não é que eu não fiz nada, é que em 2020 eu chamei aquele moleque que tava jogando bola na rua pra trabalhar comigo. Depois eu trouxe um estagiário pra ser meu designer. Depois eu contratei um pouquinho mais de pessoas. Aquela brincadeirinha ali, colocando no papel, anotando o que as pessoas deviam fazer, foi por causa daquilo ali que eu descobri que eu deveria contratar pessoas. Que eu poderia até fazer grana sozinho, só que com mais pessoas eu ia ter ajuda de outras pessoas e eu ia conseguir viver um pouco mais. Foi por causa daquele moleque jogando bola na rua que eu descobri que eu deveria contratar pessoas. E quando eu fui pra UTI, essas pessoas que eu contratei e eu treinei continuaram trabalhando, seguindo a vida normal, elas sabiam o que fazer. E eu estava na UTI, elas estavam de fora fazendo o que precisava ser feito. Então, mais um insight, contratei pessoas, eu treinei pessoas. Para quê? Todas as vezes que fossem necessárias, não só em caso de emergência como essa, mas todas as vezes que fossem necessárias, eu ter pessoas trabalhando pelo meu projeto, até mesmo que eu não estivesse trabalhando pelo meu projeto. É assim que o jogo funciona. Não existe você ganhar dinheiro dormindo no automático, não. Tudo que você vê dentro desse escritório, a Disrupt fazer, os meus projetos, são pessoas que estão fazendo. Ah, mas usa IA, mas usa ferramenta? Usa. Mas quem é que criou a IA que você está usando? Quem é que criou a ferramenta? Ah, não foi os programadores do time? Foi. Então pessoas fizeram algo para otimizar o processo de outras. É assim que a banda toca, é assim que a vida funciona, é assim que é o mundo dos negócios. Não existem multimilionários constantes no planeta Terra que não tenham equipe, pessoas trabalhando com eles. Não existe, tá? É um fato, ou você aceita, ou como eu disse, é montanha-russa ou passar o resto da vida estagnado. Mas dentro do mercado de tráfego direto, eu basicamente consegui criar tudo isso que hoje você vê. Ser o cara que aparece, ser o cara que é reconhecido quando vai no evento, que tira foto com a galera, o cara que criou todos os memes, o cara que ficou reconhecido por vários feitos, o cara que teve faturamentos astronômicos, mostrou na internet, aí vinha hater falando que era mentira, aí foi lá, botou na mesa e mandou medir. Mede aí, irmão. Olha aqui, tá aqui o meu resultado. Cara, se tem uma coisa que ninguém consegue contestar, são os seus resultados. Então, fica calado, ouve encheção de saco. Quando você tiver resultado, você vai lá e fala, peraí, aqui não, parceiro. Quem manda aqui sou eu. Olha o meu resultado aqui. Então, no resumo de tudo, esse foi todo o caminho que eu trilhei. Só que eu falei pra você até eu começar a fazer milhões com tráfego direto. Só que cada novo aprendizado que eu tenho, eu tomo decisões que geram cada vez mais impactos. Eu vou para caminhos que me geram resultados cada vez mais expressivos. E hoje eu percebo
o mercado digital tomando formas, indo para caminhos que a maioria das pessoas não estão percebendo, ou ninguém que eu converso está percebendo. Não estão falando porque nem sabem utilizar o poder daquilo ali, nem sabem ver as oportunidades que estão na mão delas. Enquanto isso, eu estou surfando na maior parte dessas oportunidades. E eu quero trazer vídeos sobre isso para vocês. Só que, obviamente, eu não vou sair entregando de mão beijada para pessoas que não têm interesse. Cara, meu tempo é muito valioso. Eu parei 50 minutos aqui para fazer um vídeo para vocês. Não sei o vídeo editado quanto tempo vai ter, mas o vídeo bruto aqui, mais de 50 minutos. Meu tempo é valioso. Eu vou ensinar, vou passar o caminho das pedras, vou vender? Não preciso. Eu já tenho minhas fontes de renda. Mas eu vou entregar se existirem pessoas que vão dar o real valor para isso, tá? Posso fazer uma parte 2 desse vídeo contando depois que eu comecei no tráfego direto, por que eu apareci, como que eu ganhei dinheiro aparecendo, como que aparecer me rendeu novas fontes de renda, como que eu tive a ideia da Disrupt, por que a Disrupt nasceu, como que veio tudo isso, o que eu acho do ramo de tecnologia. Então, enfim, vai depender de vocês, mas esse foi o meu caminho e agora você percebeu que não foi nada sujo, não é um caminho desonesto, é um caminho de, irmão, trabalho incessante, sem parar, sem descanso, abrindo mão de muita coisa, de muito esforço, muito estudo e de muita negociação, de muito aprendizado sobre o negócio, de tentativa e erro. É você entender, opa, bati minha testa aqui, beleza, aqui eu não vou mais, tá? A maioria das pessoas acaba não tendo resultado porque fica dando murro em ponta de faca, vê que não tá dando certo e nunca tenta uma outra rota. Mas, no resumo de tudo é isso, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se até agora você não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir isso, porque tem insights valiosos aqui nesse vídeo para várias pessoas em vários pontos da jornada dele. E não se esquece, bora trocar uma ideia lá no meu direct do Instagram. Meu Instagram é joselucasmb. Eu sempre tiro dias na semana para trocar ideia com todo mundo, ajudar pessoalmente as pessoas que me chamam lá no meu direct do Instagram e tentar mostrar o caminho certo para essas pessoas que querem ter resultado no digital. Show? Meus queridos, beijo no coração, vou ficando por aqui, tamo junto, bora pro topo.